O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus. O que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante. Inigualável essa revelação. Amém. 1 Crônicas, capítulo 13, diz: logo depois de realizar uma consulta a todos os seus oficiais, os comandantes de 1.000 e de 100 homens, Davi reuniu toda a Assembleia de Israel e declarou: se está de acordo e se esta é a vontade do Senhor nosso Deus, enviamos mensageiros por toda parte a demais irmãos que se encontram em todos os territórios de Israel, os sacerdotes levitas nas suas respectivas cidades e nos seus campos, para que venham se reúnam conosco. Voltemos a trazer para nós a arca da aliança do nosso Deus, porque não a consultamos nos dias de Saul. Toda a comunidade concordou que assim se fizesse, porque por isso pareceu bem aos olhos de todo o povo. Então Davi reuniu todos os israelitas, desde o rio Sior no Egito até Lebo-Amate, para trazerem de Quiriate a arca de Deus. O rei Davi e todos os israelitas foram a Baalá, que é Quiriate Jearim, em Judá, a fim de trazer de lá a arca da aliança de Deus, que tem o seu trono estabelecido entre os querubins, a arca sobre a qual o seu nome, Yahvé, é invocado. Da casa de Abinadab transportaram a arca de Deus sobre um carroção novo e especial, conduzido por Uzá e Aiô. Davi e todos os israelitas iam exultando, cantando e dançando com todo vigor e alegria diante de Deus ao som de harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Assim que chegaram à eira de Quidom, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porquanto os bois haviam tropeçado. Naquele mesmo instante, a ira de Yahvé acendeu-se contra Uzá, e ele o feriu por ter tocado na arca sagrada. Uzá morreu ali mesmo, diante de Deus e do povo. Davi ficou contrariado, porque o Senhor em sua ira havia fulminado seu companheiro Uzá, e até nossos dias aquele local é conhecido como Pérez Uzá, a punição de Uzá. Naquele dia Davi sentiu grande medo de Deus e se questionou: ora, desse modo, como poderei transportar a arca de Deus? Sendo assim, não trouxe a arca para a cidade de Davi, mas a deixou na casa de Obed-edom, o geteu. Então a arca de Deus permaneceu durante 3 meses sob os cuidados da família de Obed-edom, em sua própria casa, e Yahvé abençoou a família de Obed-edom e fez prosperar toda a sua propriedade. Amém, irmão? Poder sentar. Irmãos, ainda há pouquinho nós estávamos conversando, ainda há pouquinho, ali eu, Alessandro, Reinaldo, eles puxaram o assunto sobre a arca, e eu achei tão intrigante, que na hora que eu estava lá embaixo, me veio assim o texto à memória, e nós queremos hoje falar sobre esse texto, com a graça e misericórdia do nosso Deus, sem o qual nada podemos e nada tentaremos fazer. Eu, na verdade, nesses últimos meses, a graça de Deus tem sido tão tremenda sobre a minha vida, que sabe como é você andar, tipo assim, vai haver amanhã, não faz diferença. Não vai haver amanhã, não faz diferença. Vai viver, não faz diferença. Vai morrer, não faz diferença. Vai ser intocado, não faz diferença. Vai sofrer lesões, não faz diferença. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Eu estou vivendo nesse jeito, e a minha ânsia, o meu desespero, entre aspas, é simplesmente chegar ao céu. O que ocupa os meus pensamentos hoje é o céu. Eu só consigo pensar no céu. Quando eu olho para esse mundo assim, eu fico imaginando como será no céu, a beleza que há no céu,
a beleza, o que os teus olhos verão. Teve uma vez aqui que um irmão teve, eu achei impressionante, disse que um anjo, disse, pastor, eu vi descer um anjo por aqui, mas esse anjo era de uma beleza inigualável, era algo impressionante. Ele movia como que parece como penas e escamas que se moviam nele, e ele diz assim, e esse anjo nunca havia descido na terra antes. Interessante que quando o irmão falou, falou a profecia sobre o anjo que desceu, imediatamente eu memorizei algo, não sei se posso chamar de uma visão, ou se foi só uma força do meu pensamento, eu memorizei algo fantástico. Ele dizia, esse anjo, as asas dele tem umas penas que sobressaltam, se não me falha a memória. Eu memorizei algo assim, deslumbrante, irmão, umas coisas que se mexiam vivas, umas pontas de asas, é como se fosse essa era digital com essas coisas 3D, 4D, aquilo bateu assim na minha memória, eu falei, caramba, quando nós chegarmos no céu, nós vamos ver coisas muito impressionantes da criação de Deus. Hoje o homem está todo bobo aí, inventamos o 3D, 4D, 5D, já está em que agora? Eu já ouvi falar de 4D já ouvi falar até de 5D, eu creio que os homens estão inventando aqui essas coisas bonitas, que a gente olha e se maravilha, lá no céu, irmão, já deve existir o 12D, o 50D, coisas realmente fora, transcendentais, a ponto que Paulo diz assim, eu vi coisas que não dá para falar, nem é lícito falar das coisas que eu vi. Ele não viu coisas que não é lícito, coisas ruins, coisas feias, não, ele viu coisas tão impactantes que ele falou, se eu falar daquilo, vão dizer que eu sou louco. É isso que eu penso que Paulo enxergou, coisas que ele viu tão maravilhosas, que se ele dissesse para alguém, olha, eu vi isso, isso e isso, diriam assim para ele, ei cara, esse negócio de cristianismo te fundiu a memória, vai procurar uma coisa para fazer, tu está maluco. É isso que eu penso que Paulo viu, mas uma coisa eu sei, que nós veremos também, amém, irmão? E isso me fascina, as coisas que às vezes você tem alegria, um divertimento que você tem prazer, sei lá, mergulhou numa piscina, tem gente que se amarra nisso, tem gente que gosta de outras coisas, dar um passeio, estar entre os amigos, contar uma piada, rir, e imagina isso multiplicado por 1 milhão lá no céu, tudo isso que você acha alegre e feliz, é disso que o meu pensamento se tem ocupado nos bons últimos anos da minha vida. Os meus olhos estão fitos no céu, até que eu veja ele aberto e o Filho de Deus de pé à direita do Pai. Amém, meu irmão? Eu anseio por isso, as pessoas estão por aí querendo viver, eu estou querendo que Deus sopre o calendário e as páginas voem rapidamente e Deus diga para mim, chegou tua hora. Lá vou eu. Esse é realmente o meu anseio. Então, irmão, vamos voltar para cá. O que nós temos? Nós temos Davi, um homem que se preocupou com algo muito especial. Falou, desde os dias lá de Saul, enfim, ninguém consultou a arca foi levada desde aquela época com Eli, que os filisteus levaram, aí houve uma praga na cidade, eles colocaram coisas lá para cultuar, botaram uns bois para puxar a arca de Deus, os bois foram embora e se alojaram na casa de um determinado homem. E Davi depois vem e diz assim, poxa, vamos buscar a arca. A arca impôs respeito por onde passou, ninguém conseguia fazer nada contra a arca, nem pegar o ouro dela, nada disso. Sabe-se lá mais o que aconteceu com essa arca na cidade, quantas pessoas não tentaram meter a mão nessa arca e morreram? Quantas pessoas, que isso tudo é de ouro, vamos pegar este ouro, quantos não tentaram fazer isso e sabe-se lá e foram para a cova? Não tinha ninguém lá nas outras cidades, nas outras províncias para escrever todos os detalhes. Imagina escrever todos os detalhes. Já temos 66 livros aqui em mão, imagina se fosse escrever tudo. João diz que só o que Jesus fez em 3 anos, se fosse catalogar, não caberia nem em todos os volumes do mundo. Jesus em 3 anos, João usa essa expressão,
Imagina, desde o Antigo Testamento, se fosse tudo ser escrito. Mas o que está aqui é o bastante, amém, irmão? É o bastante para que você saiba que o teu Salvador está aí vivo e poderoso. Creia e tu verás a glória de Deus. Então, irmão, Davi se preocupa. Quero buscar a arca. Primeiro detalhe, irmão, a arca, ela tem uma representação importante. Já falamos sobre isso, nós somos a arca de Deus, porque na arca tinha coisas tipo a lei, a provisão, os potes de maná e cajado de Arão, que representa o sacerdócio de Deus nas nossas vidas. Então, essas coisas importantes que estavam na arca são coisas que têm que estar dentro de nós. Tudo aquilo ali tem uma simbologia poderosa e aquilo tem que ser vivo na vida de quem realmente vive o cristianismo. Aquilo é muito poderoso. Mas quando no tempo de Eli a arca foi tomada, o povo estava vivendo uma desgraça, inclusive os filhos de Eli vivendo em orgia dentro lá do santuário. Eli é um fracassado porque não pôs os filhos dele para fora do santuário. Ele deveria ter chamado os anciãos da cidade e dizer, meus filhos estão vivendo assim, 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 estão profanando as coisas santas do Senhor e, por gentileza, me ajudem aqui, botem eles para fora. E dito para eles, vai viver a vida de vocês fora do santuário de Deus. Mas ele não teve essa coragem, não teve essa disposição. E quando Deus levanta Samuel, diz para ele, vai lá Samuel, fala para ele que eu vou trazer o juízo sobre a casa dele, tal qual eu disse para ele já, ou seja, não era a primeira vez, Samuel foi o segundo a levar essa palavra a Eli, e diz que é porque ele não repreendeu os seus filhos. Eli não cometeu pecado, ele foi conivente com ele. Ele repreendia, meus filhos, tem essa expressão na Bíblia, o que é isso que tenho ouvido falar a vosso respeito, porque não tenho ouvido boas coisas a vosso respeito. Todo Israel zombava do santuário de Deus, todo Israel devia estar dizendo assim, o santuário de Deus lá com Eli virou uma casa de prostituição, porque os filhos de Eli levavam as prostitutas lá para dentro do santuário, para se deleitar nas suas prostituições e sabe-se lá mais o que, deviam pegar as coisas sagradas do santuário, as comidas, as bebidas, as coisas que pertenciam somente ao sacerdócio, sabe-se lá o que aqueles caras faziam, e de quem era a responsabilidade de expulsá-los de lá? De Deus? Não, era de Eli. Eli não era um fantoche, ele já tinha a palavra do Senhor, põe para fora teus filhos, tem que ser repreendido. Repreendido como? Filhinhos, não faz isso não. Era isso? Aqueles marmanjos, era essa a repreensão? Não, isso Eli já tinha feito. Eu não tenho ouvido boa coisa a vosso respeito. O que vocês andam fazendo por aí? Isso Eli já tinha feito. Vem, Deus fala com Samuel, vai lá e diz de novo. Ou seja, Eli não tomou nenhuma atitude. Quando vem o juízo, pega todo mundo. Mas o povo, na hora da guerra, todo Israel estava um caos, não só Eli. O povo, na hora da guerra, vem e leva a arca, porque eles acreditavam que a arca, sendo símbolo da própria presença de Deus, seria o bastante para lhes dar vitória no campo de batalha. Irmão, não importa que Deus te tenha dado uma espada, você tem que ter estrutura para usá-la. Adianta alguém, existe umas armas que eu ouço falar por aí, uma tal de HK, é isso? HK? Essas coisas aí, não sei o que, 47, a R15, a R15 é bem famoso, que a gente vê toda hora um passando por aí, a R15 e tal. Aí alguém vem e, aqui, toma, pastor, toma esse R15, usa aí, na hora que o inimigo aparecer, o que eu vou fazer? Nada, eu não sei nem destravar aquilo, ou seja, eu não tenho estrutura para usar aquela arma, certo?
Então, quando a arma está na sua mão, você tem que ter estrutura para usá-la. Existia a arca de Deus, era uma arma para os israelitas, porque Deus tinha falado em tempos antigos. O povo, quando os inimigos vierem, os sacerdotes sairão com a arca adiante, e Deus dará vitória ao seu povo. Mas não é um povo qualquer, nem sacerdotes em pecado. Assim como a arca era santa, o povo, que é símbolo da própria arca, tinha que ser santo. Nenhum soldado vai para a guerra sem primeiro passar por um treinamento. Como portar uma arma? Eu assisti ao filme já há tempos, Tropa de Elite. Aí quando está passando aquele treinamento do BOPE, aí o capitão chega para um cidadão e diz assim: ei, soldado, o que é isso? Põe essa bandoleira que chama, põe essa bandoleira no pescoço. A essa altura do treinamento, você sem usar a bandoleira, vai que teu amigo é ferido aí num combate, como que tu vai carregar ele e carregar o rifle ao mesmo tempo? E ele falou: a essa altura do campeonato, você ainda sem a bandoleira no pescoço? Ou seja, Deus nos prepara primeiro, para depois nos dar as armas. Deus nos capacita primeiro, para depois nos dar as armas. Então, para carregar a arca de Deus, que era uma arma poderosa, o povo tinha que mostrar sua capacitação, a estrutura. A lei de Deus tinha que estar na ponta dos lábios deles. Desde os tempos antigos, lá em Deuteronômio, já tinha falado o quê? Pegue essas leis e escreve nos umbrais das tuas portas. Não é escrever para ficar de enfeite, não. Toda vez que você passar para fora ou entrar para dentro, você vai ler, ou seja, decorar. Fale dessa lei para os teus filhos, fale na mesa do almoço, na mesa do café, na mesa da janta, na mesa da ceia. Não cesses de falar da lei de Deus. Ela tem que estar dentro de você, na tua mente, no teu coração. Não adianta você ter uma arca, não adianta, você tem Bíblia dentro de casa? Grandes porcaria! Lá na Sociedade Bíblica do Brasil está lotada de Bíblias, e eu digo grandes porcaria. Uma vez eu vi uma experiência de um camarada, eu lia muitos livros, quando era mais jovem, e o camarada falou que ele chegou num lugar para expulsar um demônio. Acho que eu li num livro, isso não sei se foi ao vivo ou se li num livro, às vezes a mente funde, mas funde porque é bom, graças a Deus. Quando a experiência foi contada, é o seguinte: o camarada chegou no lugar para expulsar o demônio, e quando ele olhou, tinha pedaços de livro para tudo que é canto. Uma mulher endemoniada sentada no chão, e tinha um livro lá, ele chegou e olhou assim: que livro é esse? Todo espatifado aí, canto, para tudo que é canto. Aí o outro falou assim, um da casa falou assim: não, a irmã ali chegou para expulsar o demônio, pegou a Bíblia e bateu na cabeça da pessoa endemoniada. Demônio, você tem que sair pela palavra de Deus. O demônio passou de mão no livro, espatifou só, não dá para nem identificar mais que isso aqui era uma Bíblia. Se tu tem essa palavra na mão, já era você, meu amigo. Ela tem que estar escrita nas tábuas do teu coração, gravada com fogo, ponta de diamante, para nunca mais sair. Você tem que ser uma pessoa do tipo que não precise mais carregar uma Bíblia, porque você é a arca de Deus, você é a Bíblia de Deus na terra. É por tua boca que Deus fala, meu irmão. Então, essas coisas acontecem. Então o povo de Israel achava que, vamos lá, carregando a arca, e lá saíam eles que nem palhaços carregando a arca, com uma vida toda promíscua, a mão cheia de sangue, o coração cheio de injustiça, um caráter todo manchado, todo podre. Vamos carregando a arca de Deus, carregando para a própria condenação. Aí, resultado, os filisteus levaram a arca. Quando vem a notícia, estava a guerra renhida, e teus dois filhos, Hófni e Finéias, foram-se.
Aí ele, morreu meus 2 filhos? Ainda se equilibrou um pouco. E a arca de Deus? A arca de Deus foi tomada pelos filisteus. Aí foi demais para ele. Era um homem íntegro, mais valorizava a arca do que os filhos. Só que não teve a coragem para ter atitude. Quando a notícia da arca veio, o impacto foi muito violento. A arca foi tomada, aí ele caiu para trás, quebrou o pescoço, que já era, diz a Bíblia, muito idoso e obeso. E lá se foi a arca. Enfim, passa-se um tempo, agora a arca vem e Davi, eu quero levar a arca de volta. Consultou todo mundo e todo mundo disse o quê? Todo mundo concordou. Vamos levar a arca de volta. Reuniu todo mundo, mas todo mundo concordou, mas ninguém sabia a forma correta de se conduzir para que a arca voltasse. Ele reuniu gente de tudo que foi lugar, ele reuniu várias pessoas de várias tribos. Convoca quem está no norte, convoca quem está no sul, vamos nos organizar, vamos fazer festa, vamos trazer a arca. Mas ninguém disse assim, olha, para trazer a arca tem que ser assim, 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 essa é a regra de Deus. Ninguém fez isso. Aí lá vai Davi, quando a arca começa a caminhar, vem o Espírito de Deus sobre eles, posso imaginar, ou a emoção deles foi muito grande, não sei o que aconteceu exatamente, que eles começavam explosivamente a dançar, a cantar, ficaram felizes da vida, estamos trazendo de volta a arca de Deus. E daqui a pouco, diz o historiador que o boi tropeçou, ou sei lá como é que ele está classificando como sendo o tropeço do boi. Eu sei que a arca desequilibrou. Aí Uzá vem e, não, para proteger a arca, todo bem intencionado, caiu fulminado, morreu na hora. Inocência de Uzá, tocar na arca. Irmão, você pode estar disposto a amparar as coisas de Deus, mas se tu não conhece as regras de Deus, Ele mesmo vai te matar. Quando se diz que Deus é santo, significa que Ele não quer ajudinha, Ele quer obediência. Isso é que é um Deus santo e soberano. Deus é soberano. Quando Deus é soberano, soberano é aquele que dá ordem e exige cumprimento dela. Isso é ser soberano. Tem gente que não tem ideia. Não, Deus é soberano. Amigo, se tu soubesse o que é um Deus soberano, tu andava de joelho, rastejando na presença dEle. Muita gente fala Deus é soberano, nem sabe o que é de ser soberano, meu irmão. Ser soberano é uma coisa muito tremenda, muito forte, muito grandiosa, muito poderosa. Soberano é aquele intocável, aquele que dá uma palavra e diz assim, eu estou dando essa palavra e ela não volta vazia, ela vai lá cumprir para depois voltar para mim. Isso é ser soberano. Tem um monte de gente dentro da igreja, meu irmão. Lamentavelmente, dentro desta igreja, me diz agora o Espírito Santo, tem gente aqui que faz de Deus um palhaço, mas vai descobrir que Ele não é. Vai descobrir que Ele não é. Vai descobrir que Ele não é. Se vai. Então, meu irmão, peraí, a arca vai cair nessa lama, e posso imaginar eu, se fosse um terreno firme, os bois não tropeçariam ou não desequilibraria. Não, a arca não pode cair, eu não quero que suje nem um pinguinho de lama nessa arca. Meteu a mão na arca. Foi fulminado, Davi falou assim, que isso? Caramba, o homem encostou a mão na arca, foi-se. Então, como é que eu vou fazer? Se ninguém pode encostar a mão nessa arca, como que eu vou conduzir essa arca? Nesses bois? Imagina, meu irmão, um negócio grande, todo revestido de ouro. Você já pegou uma barra de ouro na mão? Já viu como pesa uma barra de ouro? Teve ideia de como pesa? Uma barrinha de ouro pequenininha assim, dá 1 quilo.
Ouro pesa. Então, Davi olhou assim, como que nós vamos carregar essa arca aí? Ninguém podia encostar a mão. Ele falou assim, faz o seguinte, conduz esses bois para cá. Tem alguém aí que possa conduzir? Bota lá, tem a Obed-Edom. Bota lá na casa de Obed-Edom. Precisamos saber como que nós vamos levar essa arca para Jerusalém. Aí a arca lá na casa de Obed-Edom é notório. Toda a propriedade de Obed-Edom, a partir do momento que a arca chegou, ela prosperou. A terra infértil ficou fértil. Aonde os capetas passeavam, vazou. As influências do diabo foram-se. O azeite da botija multiplicou. A farinha da panela começou a jorrar. As pessoas olharam, caramba, Obed-Edom prosperou pra caramba. Qual a nova estratégia dele? Não, ele continua fazendo as mesmas coisas. Então por que ele prosperou tanto? Não sei, a arca de Deus está lá na casa dele. Se você for uma arca de Deus na tua casa prospera, mesmo que você continue fazendo as mesmas coisas. Mas você tem que ser uma arca. Como é que a casa dele prosperou? Prosperou e não para de prosperar. As galinhas dele estão botando 3 ovos por dia. Quantos ovos bota uma galinha em média? Uns 20 e tanto. Não, as galinhas dele estão chocando com 50 ovos. E uma espiga de milho normalmente dá quantas espigas? Não sei, eu estou por fora disso. Mas, a espiga de milho de Obed-Edom, uma espiguinha assim, está dando 15, 20 espigas. Ele não replantou nada, ele não investiu em plantação, não. O pé de milho dele, que antes dava 2 espigas, agora dá 20. Não é assim não, dentro da tua casa. Se não é porque tu não és a arca de Deus. E tem mais, meu irmão. Bem-aventurado o varão que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe por que Deus não te quer na casa do ímpio, na roda dos escarnecedores? Porque quando tu entra lá como arca de Deus, tu prospera o ímpio. E ele não quer. Sabe o teu parente que você insiste em querer uma amizade fajuta com ele? Deus vai te odiar por você fazer a casa dele prosperar. A tua presença expulsa o demônio. Por isso que tu tem que seguir regra. Posso ir, Jesus? Desde quando o servo já manda em si agora? Desde quando o servo se manda, meu amigo? A arca foi para Obed-Edom, prosperou tudo dele. Assim são as casas que nós, como arcas de Deus, frequentamos, meu irmão. Fazemos prosperar. Por isso que muita gente... teve um camarada aqui, no começo aqui do ministério, quando eu comecei, no começo do ministério, não, antes mesmo, quando eu comecei a caminhar a igreja, as igrejas gloriosas que Deus me levou a conhecer, esse cara conheceu. Um amigo, entre aspas, né? Nunca tomou vergonha na cara. Conheceu, viu coisas gloriosas que eu vi, milagres assim, em reuniões de igreja, reuniões de casa em casa, reuniões na Zona Sul, Zona Norte, Baixada. Esse camarada conheceu coisas impressionantes que eu conheci. O tempo passou, eu virei pastor, fundamos o ministério, e o camarada um dia veio aqui bater na minha porta desesperado. Não, uma mulher entrou na minha vida. Ele sempre viveu em adultério e sem vergonhice. Uma mulher entrou na minha vida aí que está acabando com a minha vida. Já estava metendo a cara na maconha, na cocaína e outras coisas mais. Quero marcar para tu ir lá na minha casa orar. Sorria, Jesus te ama. Faça-me o favor, meu irmão. Faça-me o favor.
faça-me o favor que eu vou nada. Ela falou, vai marcar? Tá. Passou um tempão, ele, pai, pô, não posso, não dá, tem compromisso, não dá. Até que um dia a minha mãe me ligou, fulano está aqui. Falei, mesmo? Tu está falando no Viva Voz? Ela falou assim, não. Falei, diz que eu não posso, diz que eu viajei, diz que eu estou treinando salto sobre a muralha da China, diz qualquer coisa, só não diz que eu vou voltar, pode dizer até que eu morri. Não, mas ele veio para você orar por ele. Não oro por ele de jeito nenhum, não oro de jeito nenhum. Ele já está para ir embora? Não, falou que vai te esperar. Tu vai me escutar chegando em casa, eu vou entrar pelo portão, tu vai escutar. Não diga nem que eu cheguei em casa. Quando ele cansar, ele vai embora. Eu não oro por ele de jeito nenhum. Eu conheço Bíblia, eu sei que sou arca, eu sei o poder que está sobre mim, mas a minha palavra de bênção é para os filhos da obediência. Seja assim também, meu irmão. Seja assim também. Se você reconhecer nas pessoas humildade, se você reconhecer desejo da verdade, se você se compadecer no íntimo pelo mover do Espírito, Jesus teve compaixão, Jesus chorou, Jesus, diz a Bíblia que quando trouxe, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Diz que Jesus se moveu na sua alma, no seu espírito, se compadeceu, chorou, disse, me mostra onde ele está. Não, mestre, já tem 4 dias. Não, me mostra, porque se tu crês, tu verás a glória de Deus. Eu não te falei isso já? Jesus ficou naquela compaixão. Lázaro, vem para fora. Agora, se Deus não te traz a mover, quem está morrendo, meu irmão, só não empurra porque não é problema teu, mas que morra, dê as costas. As pessoas, mas você não é um pastor? Sou, por isso que eu digo, que morra, eu dou as costas. Se eu fosse um otário, eu estaria estendendo a mão para todo mundo. Aí o camarada zomba de Deus quando ele está na cova, e eu não, vem cá. Ele fica de pé, zomba de novo, não, vem cá. A vontade é dar um chute na cara dele para ele parar de zombar do Deus vivo. Ou será que você não tem fome e sede de justiça, não? Se o Espírito de Deus habita em ti, você tem que ter fome e sede de justiça. Não, Jesus é amor, compaixão, o inferno tem espaço para todo mundo. Então, meu irmão, outra coisa, cada um de nós é uma arca. Tem um detalhe, mais uma simbologia. Quando a arca declinou, Uzá foi lá e morreu. Sabe o que eu vejo nisso? Muitas vezes tem crente que está passando pelas suas lutas, suas provas e até as suas ignorâncias, mas eu já falei várias vezes, se um crente está passando pelas suas dificuldades, quem tem que tratar com ele é o Deus dele, amém, meu irmão? Deus pode tratar através de liderança, Deus pode tratar pelos seus multicaminhos que ele tem no mover do Espírito Santo, mas ninguém está aqui para julgar ninguém. A cadeira de julgar não foi dada a nenhum de nós. Se alguém aqui dentro tem que ocupar essa cadeira, seria eu. E eu não ocupo ela. Eu ocupo um pedacinho dela. Um pedacinho dela eu ocupo, mas por inteiro eu não ocupo dela. Muitas vezes, se eu julgar uma situação na vida de alguém e a ira me acender, é lamentável, irmão. Isso já aconteceu. Se a ira me acender, naquele momento, se eu acordei de mau humor e a ira me acender, eu proferi uma palavra, Deus, o Espírito Santo vem em cima dela para honrar aquilo que eu falei. E às vezes eu digo, Deus, tem compaixão, tem misericórdia. É incrível, quando eu venho para o culto, eu vejo Deus tendo compaixão e misericórdia. Quando eu digo, Deus, acaba com esse traste aí. Eu venho para o culto, Deus está mostrando, vou acabar com o traste. Deus honra aquilo que eu falo.
porque não me colocou aqui como um fantoche, ele não retirou os meus sentimentos. Então, debaixo de um mover do Espírito, eu tenho limites em ira e em misericórdia, mas entre ira e misericórdia, muitas coisas podem acontecer, amém, meu irmão? Nem todo mundo entende isso. Então, a arca estava declinando, ou seja, a arca estava em queda. Muita gente se engrandece sobre o seu irmão quando ele está em queda. Cuidado, irmão, que ele pode continuar sendo arca. E mesmo se tiver caído, está lá no chão, mas quem olhar vai dizer assim, a arca está no chão, ainda é chamado arca, né? Então cuidado na hora que você quiser se engrandecer sobre uma arca que está caída. Eu estou de pé, a arca está na lama, o boi tombou, a arca está na lama, eu sou superior à arca. Tem arca, meu amiguinho, eu vou te dizer uma coisa, que basta jogar uma água nela, ela vai brilhar pra caramba, vai ficar, põe ela no pedestal, ela vai ficar uma maravilha, mas tem gente que não tem banho que limpe. Então, cuidado na hora de você ver que alguém está em falta, aí você, não, meu irmão, você está errado, a Bíblia, ei, quem és tu? Dentro do meu ministério, quem és tu para abrir a Bíblia e repreender alguém? Desde quando eu, pastor Tupirani, te dei essa autorização? Já esqueceu que aqui quem manda sou eu? Ninguém aqui está autorizado a repreender ninguém. Ninguém aqui está autorizado a repreender ninguém. Agora, quando você vier aqui e disser, assim diz o Senhor, eu te digo, manda ver, arrebenta. É o Senhor que está falando? Pode mandar, desce o machado, pega a espada e mata. É Deus que está mandando? Mata. Mas se não é assim, diz o Senhor, segura a tua onda, porque ovelha não repreende ovelha, ovelha não guia ovelha. Quem guia ovelha, quem guia rebanho é pastor, e pastor sobre o planeta Terra hoje só existe um, sou eu. Então sinta, meu irmão, o que Deus quer da sua vida, sinta o mover que Ele quer. Então, o que nós temos aí? Aí Davi se desespera, como é que nós vamos trazer a arca de Deus? Aí foi consultar, olha, está escrito aqui na lei, mas tu não é rei, cara? O que tu andou fazendo da vida? Dizem que Davi não sabia ler, tudo bem, mas não tinha quem soubesse lá? Ele podia todo dia chamar alguém, vem cá, você vai ler aqui 1 hora de lei para mim, e ele ia tomar conhecimento da lei. Ele tinha esse poder, ele tinha dinheiro para pagar, ele tinha condições para isso, mas não se interessou em tomar conhecimento da lei. E coitado do Uzá, porque o Uzá está sendo guiado por um homem cego. Quando um cego guia outro cego, Davi está ceguinho, mas Davi não era um grande homem, era um grande homem numa parte, mas quando se tocou no profundo do espiritual, de lidar com a arca, com o símbolo da presença de Deus, ele ficou ceguinho, não conhecia nada. Mas Uzá poderia até reconhecer, não, peraí, Davi está fora da realidade, tá, e vai para onde? Vai congregar nos filisteus? Vai cultuar Dagon? Uzá poderia dizer assim, não, peraí, Davi mandou buscar a arca, colocou em cima de bois, eu estou fora desse reino, tá, e vai fazer parte de qual? Quando Deus levanta uma liderança, meu amigo, mesmo ela errada, se ela estiver errada, os liderados estão ferrados, porque não terão para onde ir, não pode liderar a si mesmo. Ovelha sem pastor fica errante. Sabe o que significa a palavra errante? Errante significa sem destino, sem foco, sem objetivo. Aí vem, coitado de Uzá. De quem foi a culpa da morte de Uzá? Fala aí. Quem foi o culpado da morte de Uzá? Davi. Ele foi o culpado da morte de Uzá. Porque Deus tem regras.
Mas usar todo bem intencionado, Deus é soberano, não precisa dos bens intencionados, Ele precisa dos obedientes. É disso que Deus precisa. A tua boa intenção, nós já falamos aqui, a sua, a minha boa intenção, para o inferno toda ela. Aonde tem regra não cabe boa intenção, só cabe a regra. Você é gente boa, vai para o inferno. Você é gente boa, vai seguir o diabo da Universal. Vai cultuar o demônio das Assembleias de Deus, já que você é gente boa. Aqui não tem gente boa, aqui tem que ter gente obediente. Você é inteligente, vai para o inferno com a tua inteligência. A obediência vale mais que a inteligência. Então, Davi, como que eu vou trazer a arca? A arca foi para tal lugar e fez prosperar grandemente. Então, meu irmão, falando mais uma vez sobre Davi, o ponto de liderança dele. Um líder, para ser verdadeiramente um líder, ele tem que ser incansável no conhecimento das coisas de Deus. E um líder nunca pode ser precipitado. Davi se moveu muito emocionalmente. A arca está em tal lugar? Vamos buscar a arca. Por quê? Não, se a arca está em tal lugar, certamente Deus quer que tragamos a arca para cá. Isso aí não precisa nem questionar. Não vamos nem orar para saber isso. Quando o óbvio estiver diante de você, eu vou te dizer uma coisa: é mais óbvio fazer uma oração do que seguir o óbvio do teu coração. Se Davi dissesse assim: a arca está em tal lugar, Deus quer que tragamos para cá, vamos chamar um sacerdote, vamos consultar ao Senhor, vamos orar e vamos saber se Deus quer que traga a arca. Aí Deus diria assim: eu quero que traga a arca. E a arca tem que ser trazida tal, como eu falei com os meus servos no passado. Daria tudo certo. Quando o óbvio estiver diante dos teus olhos, em que você for fazer uma oração, Deus pode te mostrar coisas diferentes do óbvio. Moisés viu uma situação óbvia. Ele olhou o exército de Faraó vindo e ele não tinha saída. Não tenho saída. Qual é o óbvio? Consultar ao Senhor. Moisés coloca o rosto em terra e consulta ao Senhor. Deus fala algo para Moisés que não parecia tão lógico. Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. E quando Moisés olhou, falou assim: marchar? Eu tenho mais 500 metros pela frente. Então, Israel, vem, vamos embora. E se Moisés não faz essa oração, o que Moisés faria? Ele nem se aproximaria do mar. Que diferença faz para alguém que está olhando a 500 metros o fim da sua chegada, o fim da linha, e está vindo um exército imenso lá atrás? Era o maior exército que existia na terra, o exército de Faraó. Que adianta caminhar mais 500 metros? Mas quando Moisés ora e Deus diz: diga aos filhos de Israel que marchem, Moisés se levanta e diz assim: então é para marchar? Alguma coisa Deus fará enquanto a gente percorre esses 500 metros aí. Israel, vem cá. Não, mas eles estão vindo aí. Não, esses egípcios que vocês estão vendo agora, nunca mais os vereis para sempre. O óbvio, meu irmão, é o que Deus te diz para fazer, não o que o teu coração determina, não o que teus sentimentos ditam. Esse é o óbvio. Vamos concluir então.
Se você quer ter conhecimento para amanhã depois ser um líder, Deus tem falado uma coisa que não me engrandece, me entristece. Deus falou que igual a mim não se levantará outro. Isso não me engrandece, isso me entristece. Eu me sinto triste por isso. Mas Deus falou, não, mas eu tenho. Mas assim mesmo Deus falou, não, eu tenho uma grande obra. Eu vou fazer grandes obras na vida do meu povo. Vou fazer coisas tremendas na vida do meu povo. Coisas fenomenais na vida do meu povo. Porém, ninguém vai ser igual a você. Mas, irmão, eu tenho certeza que o que Deus tem para você é muito grande. As dispensações são assim, as coisas acontecem. Durante o tempo de Moisés não existiu outro Moisés. Durante o tempo de Josué não existiu outro Josué. Durante o tempo de João Batista, Jesus falou, dos nascidos de mulher não tem ninguém maior que esse. Durante o tempo de Pedro foi uma coisa muito tremenda, a posição de Pedro. Na dispensação da vida de Paulo foi algo muito glorioso. Cada um tem o seu tempo, cada dispensação traz as suas particularidades. Mas Deus tem uma grande obra na sua vida, irmão. Eu vou te dizer uma coisa, irmão, para que você seja o máximo, o top daquilo que Deus planejou para a sua vida, só existe um caminho: seminários e pregações. Se você não ouve isso, pode acreditar, vai chegar uma hora que você não vai ser contado entre os salvos, entre os valentes da geração Jesus Cristo, você não vai ser contado. Você tem a obrigação, não é escolha, não é livre-arbítrio, é obrigação de ouvir os seminários e as pregações. E sabe aquela correia que foi ajustada na minha mão? Ultimamente eu estou vendo os negligentes e ao invés de eu sentir compaixão, eu estou sentindo ira. Eu estou vendo muita gente negligenciando os estudos. O irmão Rômulo tem baixado lá, olha, centenas de áudios das pregações, um trabalhão que ele tem tido, ele manda para mim, eu procuro mandar para as pessoas. Quando eu mando, tem vários grupos lá comigo, grupo do pessoal da África, grupo envolvendo gente do Japão, um monte de gente, tem vários grupos. Quando eu coloco aquelas pregações, não são caso de todos, mas muitas vezes eu vejo que eu coloco ali 5, 6 pregações. Às vezes eu até pergunto, alguém ouviu? Ah, não ouvi tudo, não sei o que, estou ouvindo, falta um, não sei o que lá, mas eu analiso, um negócio que já está lá há 10 dias, o camarada não conseguiu ouvir 6 pregações, talvez não esteja muito interessado. Outro detalhe, eu coloco lá um conjunto de pregações, já fiz isso até nos guerreiros, coloquei vários áudios lá, não apareceu ninguém para perguntar, e aí pastor, tem mais daqueles áudios? Ou já tem, ou não teve interesse. Para crescer nesse ministério é aquilo que Deus falou, as mensagens estão armazenadas, a Voz da Restauração já tem as suas mensagens todas completadas, todas. E agora, cabe a cada um, qual o seu interesse? Onde você tem internet? Eu, quando comecei a crescer na obra de Deus, eu não tinha o que tem hoje aí, celular para armazenar, MP3, sei lá, essa coisa toda que se tem hoje, eu não tinha nada disso. A minha estrada no Evangelho, eu abri dando porrada em pedreira com punhos de ferro, meu irmão, socando com vontade, com desejo, suplicando, Deus, eu não quero viver se não for para te servir. E essa minha primeira frase, não quero viver se não for para te servir, eu falei isso quando estava dentro de uma sepultura chamada Igreja Batista. Você tem a mim como pastor, e o que você tem dito da tua vida? Eu falei isso quando os meus pastores eram mercenários, tanto eram mercenários que o que era meu pastor lá recebeu uma proposta salarial maior para outra igreja, ele largou aquele rebanho e foi para o outro. Era um canalha, era um mercenário. Você tem a mim, que fala a verdade, que encara tudo para te mostrar a grandeza desse Deus,
que tu tens feito da tua vida? Eu não tive alguém como eu para me espelhar. Eu não tive. Mas eu aprendi a olhar para Cristo. Aprendi a olhar para a palavra. E lembra quando o irmão Rômulo falou assim: o segredo da sua fé rara é simplesmente que você olha para a Bíblia e crê nela. E é só isso. O que tem mais para honrar a nossa fé? O que tem mais para você espelhar a sua fé? Mas exatamente isso que eu creio, muitos duvidam. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você acredita que se uma bomba atômica explodir do teu lado, você fica vivo? Você é maluco de acreditar nisso? Eu sou muito maluco de acreditar nisso. Você acredita que alguém pode dar um tiro na tua direção e você ficar vivo? Isso já não é mais o que eu acredite, isso já é o que eu vivo. Então, meu irmão, quer ser alguma coisa nessa vida? Não adianta dizer, eu estudo Bíblia sozinho. O teu sozinho nunca prestou, por isso que você está aqui. Você tem que aprender com o Espírito Santo, através daquilo que Ele semeou pelos meus lábios, seminários e pregações. Às vezes a pessoa chega assim, pastor, isso assim, assim, assim. Irmão, quanto tempo você tem de ministério? Pô, pastor, eu estou no ministério há 5 anos. E ainda não sabe isso? Então você nunca ouviu os seminários. Quando você ouvir, você volta a falar comigo. Se me encher o saco, bloqueio. Porque esse ministério não vive de membros. Ele vive de Deus. Quando eu comecei, quando Jesus me deu o ministério, nenhum de vocês estava aqui. E eu já tinha o ministério antes que qualquer um de vocês chegasse aqui. O meu ministério não sobrevive por vocês. O meu ministério sobrevive até se eu gravar um vídeo dentro da minha casa, em cima da minha cama. O que Deus me dá a falar, isso é o meu ministério. Se tu queres ser alguma coisa, irmão, seminários e pregações. Pastor, estou sem tempo. Então volta para a tua vidinha, vai viver a tua vida e esquece geração Jesus Cristo, porque você nunca será capacitado a nada. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado, Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. Grandioso é o nosso Deus e poderoso. Mestre, a visão que o Espírito de Deus me deu nesta noite gloriosa, eu vi a igreja, e a igreja, ela se transformou em vasos, em muitos vasos. E eu vi o anjo do Senhor, ele vinha tocando na cabeça dos irmãos, ele tocava em cada cabeça. E vi quando os irmãos se transformavam em barro, mas vi também alguns vasos que continuaram de pé, não se curvaram. E esse barro, ele foi trazido até aqui à frente. Aqui era semelhante a um forno. Eu vi um ser semelhante ao Filho do Homem, aqui na frente. E esses vasos eram trazidos para cá. Então essa visão cessou. Logo em seguida, eu vi, neste lugar, esse ser, semelhante a Filho do Homem, derramar nos vasos muito vinho mesmo. E vi, logo em seguida, sair vinho do Senhor por toda a congregação. Então, essa visão... Amém. Bom, Marcos. Amém. Davidson. Não, tem que falar, fala primeiro. Paz, igreja. Mestre, quando o senhor estava iniciando a pregação, começou a citar crônicas, Deus me fez contemplar, mestre, quando a Euronilde estava com a Bíblia em crônicas, ela estava posicionada assim, Deus me fez contemplar
os braços dela se desfazendo como se fosse uma lama preta. Os 2 braços dela se desfez e a Bíblia ficou um tempo no ar. Depois ela começou a se desfazer no ar, a Bíblia. A Bíblia se desfez no ar e os braços dela se desfez, foi caindo como se fosse uma lama. Ela ficando sem os 2 braços. E o teu rosto, irmã, o teu rosto, Eronilde, agora está se desfazendo. Eu tenho uma palavra do Senhor. Eu, o Senhor, já disse que tu serás o exemplo. E a partir de hoje, eu, o Senhor da geração Jesus Cristo, digo: o meu juízo serás notório perante aos meus verdadeiros. O meu juízo será notório perante aos meus verdadeiros. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo. Volta aí. Amém, irmão? Amém, irmãos, a paz. Louvado seja Deus. Essa madrugada estávamos nós orando lá no estabelecimento do irmão Paulo Sérgio. E no momento que o irmão Mateus orava, ele fazia menção da maçonaria, eu vi um grande bode surgir. E incrível, mestre, que quando esse bode surgia, ele tinha 2 chifres muito grandes. E eu vi uma mão vindo do céu e arrancar um dos chifres desse bode, como se tirasse parte do poder da maçonaria, como se começasse a destruir a maçonaria. Louvado seja Deus. Eu via ao redor da casa dos irmãos que estão num propósito de oração, eu via a Blumenau, via a casa do irmão Alessandro, via a casa da irmã Carmelita, do irmão Afonso, e eu vi vários demônios, irmãos, mas vários demônios, e eles tentavam se lançar contra a casa dos irmãos. E o que me chamou a atenção, que do lado de fora da casa da irmã Carmelita e do irmão Afonso, eu via colunas de fogo, mas eu vi um daqueles demônios que ali estavam, mestre, e ele se lançava, ele chegava a encostar, aquilo queimava ele, mas ele continuava querendo entrar. Então a intensidade daquele fogo foi aumentando, e esse demônio foi dissipado em frente à casa do irmão Afonso e da irmã Carmelita. Eu tive uma visão, mestre, com o filho do Salles, de novo. Eu via 3 anjos levar presente para o menino. E quando eles entregavam o presente, o menino ele rodava assim, ele virava a cambalhota e o anjo vinha e levantava ele. O menino de alegria, ele rolava pelo chão de alegria. Eu vi que o semblante dele era de sorriso, mas ainda assim os anjos pegavam ele e levantavam ele. Não permitia que aquela criança ficasse deitada ou sentada, o tempo inteiro eles queriam aquela criança de pé. Impressionante. Eu tive uma outra visão com a casa da irmã Dayana e do irmão Josi. Eu vi, irmã, um anjo. Esse anjo,
ele tinha uma espada de fogo. E eu vi a irmã e o Josimar orando. Então eu vi que ele passou com a espada fora da sua casa, ele veio arrastando ela e formando à volta da casa dos irmãos uma coluna de fogo. Interessante, irmã, que ele envolveu também aquele centro espírita que tem do lado da sua casa. E aquela coluna de fogo começou a subir. E eu vi que a sua casa, ela estava em chamas, e você e o Josi eram como tochas de fogo. Quando eu contemplei o templo, ele estava completamente em chamas, mas eram chamas do juízo de Deus. Eu via vocês como tocha, a casa de vocês queimando assim, mas ela não era consumida. Mas aquele lugar, aquele centro, era completamente devastado e destruído, irmão. Tremendo, louvado seja Deus pela vida de vocês, irmãos. Aleluia. Quando estávamos orando pela igreja, mestre, eu vi 3 ampulhetas aqui, e essas ampulhetas, a areia que tinha delas se encerrava. Então eu vi a irmã Cláudia pegar essas 3 ampulhetas, jogar para fora da igreja e essas ampulhetas rolarem ladeira abaixo. Amém. Quando o Senhor começou a dedilhar o violão e cantou aquele louvor, eu via o templo se fechar com cortinas de ouro. E as cortinas tinham bordas também muito, mas muito brilhosas, muito brilhantes. E aqui se tornou como um grande santuário. Mas nem todos que estão aqui dentro faziam parte desse santuário impressionante, que eu olhava para a igreja e via várias cadeiras vazias. Eu contemplo a igreja tem muita gente, mas na hora da visão eu via várias cadeiras vazias, como se essas pessoas não participassem daquela adoração, mestre. Não fazia parte. Ainda na oração, quando o irmão Eduardo ele orava, e ele orava pela igreja, eu via uma capa, irmã Luciana, branca, ser colocada nas suas costas, mas eu via você na casa do irmão Alessandro. Impressionante. No momento que o irmão orava pela igreja, orava por todos nós. Depois eu vi, irmão Eduardo, um grande coração lhe ser entregue, e que esse coração vinha junto uma maçã vermelha. E ali essa visão cessava. No momento que o irmão Paulo Sérgio orava, e ele clamava, mestre, eu vi um grande gigante aparecer atrás dele, e ele ficava observando o irmão na oração, a entrega que ele estava, e ele ficava ali observando, então ele foi se aproximando do irmão e se juntou a ele. Impressionante também essa visão, louvado seja Deus. Durante a palavra, eu vi espadas sair em direção a nós que estávamos sentados. Eu vi, irmãos, espadas entrar na cabeça de alguns. Eu vi espadas bater na cabeça de alguns, batiam, mas as espadas não conseguiam entrar. E teve alguns, mestre, que a espada batia, ela batia e era como se a lâmina se abrisse, mas a espada não penetrava. Impressionante, batia, se abria, mas a espada não entrava. Eu vejo, mestre, um anjo aqui dentro. E o semblante dele é de muita ira. Ele anda sobre a igreja.
O semblante dele, mestre, é de surpresa. Ele olha alguns aqui dentro, enxerga. E o semblante dele é de surpresa e de ira. Eu tenho uma palavra de Deus para o Senhor, mestre. Assim diz o Senhor: tu és o dono da casa. A casa é sua. Entra, se assenta e se alimenta nesta casa quem tu determinar. Assim diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia, Jesus. Amém. Até aqui. Assim que se iniciou o culto, quando o senhor estava fazendo a primeira oração, mestre, eu vi um capacete. Esse capacete era bem grande, assim. Ele era enorme, esse capacete. E interessante que eu vi ele assim por baixo. Eu vi a entrada da cabeça. E ele era aqueles capacetes grandes que tem a aba na frente e a aba atrás. E ele era vermelho e eu vi ele se encaixando na cabeça do Senhor. E eu tinha visto essa visão por cima e quando o capacete encaixou eu vi assim o capacete por inteiro. E eu vi que o Senhor foi vestido de uma roupa vermelha também, semelhante àquelas roupas de bombeiro americano. Assim o Senhor foi vestido, como aquelas capas de bombeiro americano e com o capacete todo vermelho. Assim eu vi o Senhor vestido no começo do culto. Amém. Eu vi hoje muitos anjos, eu vi bastante anjos dentro do templo. Só que eu vi anjos que se moviam velozmente. Esses anjos eram muito rápidos. Eles eram anjos muito ligeiros. Até a estrutura deles era como se fosse desses corredores, assim, eram mais magros, assim. Assim era a estrutura deles, de rapidez. Esses anjos eram muito rápidos. E alguns se moviam tanto na horizontal como na vertical, era impressionante. Esses anjos muito, muito, muito velozes, anjos muito velozes, muito velozes. Só esse o entendimento que eu tive, anjos muito velozes estão no nosso meio, muito. Esses anjos são mais rápidos do que tiros de projéteis de arma de fogo. Amém. Quando estávamos louvando o louvor, o sangue derramado, eu tive uma visão. Eu vi um grande livro. Esse livro já na visão se apresentou para mim aberto. Só que esse livro emanava uma luz dele, uma luz imensa. Imensa esse livro emanava. E a luz que emanava dele, ela batia nas regiões do céu, do nosso céu, assim que a gente vê, e ela abriu uma luz imensa e tomava toda a terra era tomado, mas era tomado no céu. Essa luz batia no céu e tomava toda a terra, como se todos vissem essa luz que esse livro emanava. E foi exatamente na hora do louvor, o sangue derramado, quando estávamos louvando esse louvor. Esse louvor será cantado no milênio. Esse louvor será entoado. Esse louvor será entoado no milênio. E todos saberão de onde esse louvor veio, porque esse livro se levantava do Rio de Janeiro. Eu vi esse livro se levantando do Rio de Janeiro e se levantando e essa luz saindo. É muito importante
muito importante é essa obra. Muito importante é essa obra. O milênio lembrará desta obra, o milênio lembrará desta igreja, de uma tal maneira, o mundo inteiro, a terra inteira falará dessa obra. Esse livro que eu vi é a geração Jesus Cristo. Essa obra é muito importante para Deus. Essa obra é. Esse livro é a geração Jesus Cristo que iluminará toda a terra. Toda a terra conhecerá essa obra. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor, a terra lembrará dos vossos cânticos. A terra lembrará do vosso sangue. A terra lembrará do meu número 1. Em um tempo de caos e de trevas, diz o Senhor, em um tempo de caos e de trevas, surgiu-se uma luz. E esta luz se chama Geração Jesus Cristo. Eu, o Senhor, iluminarei a muitos pela luz que emana no meio dos meus servos. Digo eu, o Senhor da geração Jesus Cristo. Eu tive uma visão no meio dos louvores. Eu tive uma visão com a irmã Késia. Eu vi a irmã Késia num lugar e ela chorava muito, né? E eu vi um anjo chegando até ela e ele tinha uma taça na mão e ele colhia as lágrimas dela com a taça. E essa taça ficava bem pela metade das lágrimas dela. E esse anjo olhava para as lágrimas dela e jogava no chão a taça. E a taça era despedaçada. Ele jogava essa taça no chão e despedaçava. E eu tenho uma palavra de Deus para você, irmã. Assim te diz o Senhor. Faça o que eu já te coloquei no teu ser a ser feito. Faça isso ou eu te deixarei. Quando estávamos louvando, que louvor pela Via Dolorosa, eu vi um homem carregando uma cruz, né? E era tempo antigo. Eu vi pelas vestes das pessoas, eu vi esse homem sorrado carregando aquela cruz. E eu vi que essa cruz, ela virava para muitas pessoas como se ela se transportasse a mesma cruz assim, só que a cruz continuava com esse homem e ela ia e várias pessoas, mas a mesma cruz era carregada por muitas pessoas ao mesmo tempo. Aquela cruz era carregada, ela não se dividia em várias cruzes, era uma cruz só e muitas pessoas como se carregando, como se juntassem para carregar aquela mesma cruz. E essas pessoas que carregavam essa cruz era no nosso tempo. E eu ouvi uma palavra naquela hora e falava assim, brevemente começarei os meus martírios. Amém. Quando o irmão Altair estava louvando, aquele louvor, né? Não quero informações, se materialize em mim, ó Deus. Você estava louvando, irmão, e Deus mostrou Ele limpando você, mas limpando você por dentro. Foi impressionante.
Ele mostrou limpando você dos conceitos da Universal, mas limpando você. Incrível, incrível foi essa visão. Essa visão foi incrível. Eu não sei explicar o limpando, mas como se saísse algo de dentro de você. Não que saiu hoje, mas Deus vem te limpando já há tempos. Vem te limpando. Vem tirando conceitos de dentro de ti. Assim diz o Senhor. Eu tenho tirado de ti e colocado de mim. Grande é a obra que eu tenho na tua vida. Caminha, caminha, caminha comigo e tu verás aonde tu irás comigo, diz o Senhor. Vi um anjo que desceu do céu com a espada na mão diante do Marcelo e cortou o pescoço dele. Em seguida, vi o corpo do Marcelo sentado na cadeira como um esqueleto. Assim diz o Senhor, Marcelo, tu não vive, mas vegeta. Aleluia, Deus. Em meio às profecias, eu vi todo o templo em fogo incandescente, o chão do templo estava em chamas, o teto do templo, as colunas do templo eram todos em chamas, e no meio do santuário, no meio do templo, um anjo passeava, um anjo de fogo, e ele andava em meio à congregação. Amém. O irmão Alexandre Genésio, Deus me mostrou, irmão, descer nessa noite um cavalo, e ele parou justamente do teu lado, e ele trazia aparatos de guerra, espadas, cinturão, tinha escudo, tinha sandálias, lanças te foram entregues nesta noite. Diz o Senhor, tinha colete, diz o Senhor, guerreia as minhas guerras. Diz o Senhor, guerreia as minhas guerras. Assim diz o Senhor nessa noite. Diz o Senhor para ti nesta noite: eu te elevo, sobe nas asas e cavalga comigo, diz o Senhor. Assim diz o Todo-Poderoso a teu respeito. Eu tenho uma obra, diz o Senhor, tu és meu. Eu sondei o teu coração. Tu és meu, diz o Senhor, o teu Deus. Aleluia. Irmão Alexandre, enquanto o irmão André falava, Deus me deu uma visão a teu respeito, semelhante a que o irmão Rômulo teve comigo. Eu vi, irmão, tu ser limpo por dentro dos conceitos assembleanos. E Deus me deu uma palavra, irmão. Assim diz o Senhor: eles não são nossos irmãos. Aleluia, Deus. Mestre, quando o irmão Rômulo falava da irmã Késia, eu vi ela rachar o meio.
quando ela rachava, uma parte caía para um lado e a outra andava para frente. Que coisa incrível! Uma parte dela tombava, mas a outra parte seguia em frente. Quando o irmão Rômulo falava do milênio, eu vi o Senhor num rio de uma água muito limpa. Eita glória! Então eu vi um homem, ele entrava nesse rio, e ele se aproximava do Senhor e baixava a cabeça, e o Senhor o batizava, mestre, desta glória. Então ele levantava, e o Senhor se retirava, e ele continuava em frente. Então, quando eu contemplava a frente, eu via ele dar ordem aos anjos, e os anjos desciam e findavam o monte. Da glória! Louvado seja Deus! Tu és o meu João Batista, assim diz o Senhor. Tu lidera a minha dispensação, tu cuida do meu rebanho, tu és o meu número 1, e tu prepara o caminho para a minha volta, assim diz o Senhor. Eu vejo um grande reboliço na porta da igreja. Eu vejo a porta quase se fechar. E eu vejo o Marcelinho, a Duda, a Clara, o Marcelo, a Eronilde. Vocês tentam entrar na igreja, mas o Senhor não vos permite. E assim diz o Senhor: as portas deste lugar estarão fechadas para vós. Amém, mestre? Aleluia. Aleluia. Pastor, essa placa que está atrás do Senhor, há dias, Deus vem me dando uma visão que essa placa, ela voando aos céus. E hoje Deus tornou de novo a me dar uma visão que essa placa, ela se estende aos céus, como se toda a terra, como se ela cobrisse toda a terra, como se ela tomasse a dimensão dos céus. Amém. Deus me deu uma visão, mestre. As pessoas que passavam fora do templo, quando olhavam aqui para dentro, não enxergava mais nada, senão tochas de fogo dentro do santuário. Até aqui. Bem, irmãos, vamos ficar de pé então. Há um Deus para você servir, adorar, glorificar, porque sem Ele você estará perdido. Não esqueça, não brinque com a eternidade. Há um céu nos aguardando, mas quem crê no céu é obrigado também a crer no inferno. Marcelo, assim diz o Senhor: te chamei para este lugar, te levantei neste lugar, te sustentei neste lugar, e grande obra eu tinha contigo neste lugar,
mas tu fez a tua escolha. Tu escolheu a ser expulso deste lugar. Assim diz o Senhor: não te aceitarei mais aqui, e tu colocarás em prova este Deus que vos fala neste momento. Deus poderoso, leva-nos, conduz-nos pelas tuas duas mãos, e que seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu, pois nós somos os teus últimos trabalhadores e guerreiros.